Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e vamos com as notícias deste sábado. Começando por uma notícia de um evento que está rolando agora, no momento que eu estou lançando esse vídeo, 10 da manhã, está sendo finalmente inaugurada a loja lá de General Severiano, agora chamada de Botafogo Store, né? A loja vai ter diversos eventos hoje, das 10 às 4 da tarde, presença do Papai Noel Alvinegro, presença dos mascotes Bira, Biriba, acho que o General também vai estar por lá, claro, né? Tá em General Severiano, o General tem que estar por lá e também farta distribuição de brindes para a garotada. Então, bom programa, quem estiver na Zona Sul, de bobeira, quiser conhecer a nova loja do Fogão, finalmente sendo inaugurada aí, às vésperas do Natal, né? Deu tempo. Galera, vamos lá, vamos começar aí. Ontem, não sei se vocês viram, tá? Eu gravei um shorts aqui, que é aquele vídeo até 1 minuto, né? Fazendo uma reflexão ainda sobre a campanha de 2023. Eu sei, galera, tem muita gente que tá pedindo para eu não falar mais desse assunto, mas é recorrente, não sai da nossa cabeça. Por um tempinho ainda, a gente vai ter que falar, né? Não tem jeito. Não tem como apagar da história do Botafogo tudo que aconteceu esse ano, mas eu prometo que eu vou aos poucos, né? Saindo desse assunto, né? Mas para quem não viu, a reflexão que eu fiz foi a seguinte, tá? Quem puder, vai lá no Shorts, assiste lá, curte lá, comenta para engajar cada vez mais aqui no YouTube, né? O YouTube entender que é um conteúdo bacana, né? Para o botafoguense. Mas vamos lá, vamos à reflexão para quem não assistiu, tá? Quem assistiu, escuta aqui de novo, né? Eu pensei o seguinte, depois daquele primeiro turno incrível, né? Que eu chamei ali no short de avassalador do Botafogo, 47 pontos, melhor campanha da história, todos os outros clubes, né? Todos os clubes do campeonato já tinham aceitado a realidade. O Botafogo vai ser o campeão brasileiro de 2023, né? Isso você vê até nas entrevistas agora, jogadores do São Paulo falaram isso, até o Gabriel Barbosa do Flamengo falou isso, né? Ex-jogadores do Botafogo, enfim, toda uma galera já tinha aceitado essa realidade. Por quê? No primeiro turno, enquanto os times estavam tendo campanhas ali normais, né? Altos e baixos, perdendo, empatando, o Botafogo ia lá e ganhava, né? Todas no tapetinho, e inclusive ganhando jogos importantíssimos. Quando duvidavam do Botafogo, o Botafogo ia lá e vencia, inclusive fora de casa. Foi assim o jogo do Maracanã contra o Flamengo, mesmo a gente com um jogador a menos. Foi assim o jogo do Allianz Parque contra o Palmeiras, temido Palmeiras, meses e meses invicto lá em São Paulo, ganhamos deles, até com direito a pênalti, né? Teve um pênalti que o Palmeiras perdeu, né? Já no final da partida. Ganhamos do Grêmio, na Arena do Grêmio, mesma coisa, o Grêmio não perdia também há meses por lá, né? Quebramos esse tabu. Então o Botafogo vinha provando isso. Todo mundo já tinha, assim, se conformado, né? Os adversários. O Botafogo vai ser o campeão brasileiro de 2023. Só um clube duvidava disso, né? E foi o que eu falei nos stories. Não, quem pensa que era o Palmeiras, não era o Palmeiras que duvidava, não. Até o Palmeiras, o Abel Ferreira, né, já tinha se conformado. Só um time duvidava do título do Botafogo e era justamente o próprio Botafogo, né? É até interessante, agora já fazendo um comentário que, pelo tempo ali do shorts eu não consegui fazer, né? Eu estava pensando assim, sempre ficou muito ligado, né? A cultura do torcedor botafoguense é aquela coisa meio depressiva, né? Um pessimismo, né? Que fica caracterizado na fala do Stepan Ercecian, né? O Stepan Ercecian, aquele podcast viralizou, né? Dele com o garotinho José Carlos Araújo, dizendo que ele, olha, mesmo com 13 pontos na frente, eu não garanto que o Botafogo vai ser campeão. Então o Stepan, claro, representando uma geração antiga, né? Até mais velha do que a minha geração, né? Um pouco mais velha. E o outro é o personagem do Marcelo Adnet, né? Hermes Severiano, uma coisa assim, que também tem essa coisa do pessimismo alvinegro. Mas essas eram exceções.
o que a gente via no Nilton Santos no primeiro turno, e estava corretíssimo de ser assim, era uma nova geração, e aí eu colocaria até a galera que nasceu de 95 para cá, ou seja, que não viu o time ser campeão brasileiro, na euforia, né, com extremo otimismo, né, que aquela campanha pedia, né? Então, se a gente viu um Botafogo novo, SAF, moderno, ganhador, com pensamento vencedor no primeiro turno, a torcida acompanhou. Essa nova geração de torcedores acompanhou. E aí a gente foi obrigado, no segundo turno, a conviver com o Botafogo de outrora, né? Da época do jejum antes de 89, né? Da época agora desse jejum de 95 para agora, que já são 28 anos, né? A gente passou a conviver com aquele Botafogo, né, que ninguém quer ver voltar. Infelizmente a gente viu voltar aquele Botafogo inseguro, aquele Botafogo pessimista, né? Aquele Botafogo que se tem alguma coisa que vai dar errado, né? Lei de Murphy, né? Então a reflexão era essa, que no fundo, o único clube que não acreditou que o Botafogo seria campeão foi justamente o próprio Botafogo. Quero saber a sua opinião aí embaixo, mas eu acho que é isso, é a minha opinião, tá? Vou tentar evitar cada vez mais de voltar nisso, mas é difícil. Galera, vamos lá. Notícia do jornal Extra, aqui do Rio de Janeiro, tá? A Conmebol já tem 45 dos 47 clubes, quase 50 clubes, que vão disputar a Libertadores no ano que vem. O Brasil, naturalmente, até por ter o atual campeão, o Fluminense, é o que vai com mais representantes, né? E o que está faltando é justamente uma vaga na Argentina e uma vaga vinda da Bolívia, tá? Segunda-feira a Conmebol divulga o seu ranking, tá? A partir desse ranking tem definições ali dos potes, enfim. De qualquer maneira, o Botafogo e o Red Bull Bragantino, né? G5 e G6 do Campeonato Brasileiro, vão entrar na segunda fase da Libertadores, tá? Então tem uma primeira fase que vão ser 3 duelos, na verdade, ou seja, envolvendo 6 equipes. Os vencedores desses 3 duelos se juntam à galera que já está confirmada na segunda fase, como eu disse, o próprio Botafogo e o Bragantino, vindos do Brasil, beleza? Tem o Sporting Cristal, ex-equipe do Thiago Nunes do Peru, tem o São Lourenço da Argentina, enfim, tem uma turma já nessa segunda fase, né? Beleza? Galera, o jornalista Wellington Arruda trouxe mais informações aí sobre o Eduardo, tá? A gente já tinha falado aqui, mas parece que outros clubes do mundo árabe, né, onde ele fez sua carreira, têm manifestado interesse no jogador. A gente sabe que o tempo que o Eduardo ficou lá no mundo árabe, né, chamado mundo árabe, ele já está com a vida resolvida, né? É um cara que já fez aquele pé de meia, né? E o desejo do Eduardo, ele nunca escondeu isso, era justamente estar no Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, né? A terra dele, a terra da esposa dele, né? Stephanie, filha do Bebeto, né? Ficar perto do sogrão, né? Então o Eduardo dificilmente sai do Botafogo, tá? Ele que teve altos e baixos, como muitos jogadores na temporada, jogador já de 34 anos, e que o Wellington Arruda traz a informação que a gente já sabia, na realidade, né, que o Botafogo busca um jogador para a posição do Eduardo. Foi falado muito do Everton Ribeiro, né, justamente para fazer uma sombra ao Eduardo. A única coisa que eu consertaria aí nisso, eu diria que o Botafogo deveria buscar um jogador para a posição e talvez o Eduardo ser até um reserva, né? Um reserva de luxo, digamos assim, né? Então não adianta a gente trazer um jogador só para fazer sombra, que seja abaixo do Eduardo como jogador, né? Mas essa é a informação por hora. Outro jogador que está sendo aí cogitado no mercado, e o GE trouxe a informação, é que o Marlon Freitas foi sondado, né, pelo pessoal lá do Ronaldo, do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro teria interesse no Marlon. O Marlon tem contrato ainda até o final de 2025, né? Então mais 2 anos de contrato com o Botafogo. Todo mundo sabe que hoje ele está em baixa, né, junto à torcida, desde o episódio da piscadinha, e eu acho que foi até, se não me engano, foi o TF que comentou que na própria festa do título do Palmeiras
teve uma gozação vinda de jogadores do Palmeiras com relação ao episódio da piscadinha. Aquilo ali realmente foi péssimo, né? Em péssima hora. Mas, enfim, Marlon Freitas aí no radar do Cruzeiro. Eu acho que o Marlon é um jogador que já entregou bastante coisa no Botafogo, né? Entregou no bom sentido e no mal também, né? Mas talvez um empréstimo fizesse bem para a cabeça dele. E aí, de repente, daqui a um ano, ele voltando, já teria, né, esfriado, né, essa bronca aí da torcida com o jogador, a menos que apareça realmente algum negócio bom, vantajoso para o Botafogo vender ele em definitivo, né? Ou olhar para o elenco do Cruzeiro, ver se tem alguém também que interessa ao Botafogo, fazer aí alguma negociação aí casada, né? Tudo isso são possibilidades. Se falou também durante a semana do interesse do Grêmio pelo Júnior Santos, né? O Júnior Santos é aquele jogador que se salvou, né, do desastre aí que foi esse final de temporada do Botafogo, mas também não vejo o Júnior Santos como um jogador imprescindível, né? Inegociável. Então também o Botafogo poderia até olhar para jogadores como o próprio Ferreirinha, que lá atrás o Botafogo já teve interesse, né? E analisar o quanto que vale a pena, né? Lembrando que o Júnior Santos pertencia ao Urawa Red, se não me engano, do Japão, foi para o Fortaleza, o Botafogo conseguiu trazer ele até por um valor bem abaixo do que ele tinha no mercado na época. Galera, ainda falando do GE, o GE trouxe uma entrevista com o Gatito Fernandes. O Gatito, que está com 35 anos, né? Inclusive ele fala essa questão da idade na entrevista, né? Ele cita a questão do Fábio, do Fluminense, está aí super bem aos 41 anos, então o Gatito fala que ainda tem também muita lenha para queimar. De fato, para goleiro, né? 35 anos não dá para dizer que é um jogador velho, né? Problema todo do Gatito é que ele já lidou com algumas lesões, mas agora está bem, né? E a expectativa dele, ele mesmo fala, né? Agora com a possível, provável saída do PR, que o Botafogo vá ao mercado contratar algum goleiro, né? E que ele vai disputar a posição normalmente com um goleiro aí eventualmente que chegue ao Botafogo, né? Ainda nessa entrevista, o Gatito falou da frustração dos jogadores e comparou, disse que os jogadores tiveram uma frustração do mesmo tamanho da do torcedor. Aí é uma coisa que eu deixo para vocês comentarem, né? Eu até acredito que o Gatito é um cara já muito identificado com o Botafogo e tenha, de fato, do banco, né, sofrido como um torcedor, né? Mas alguns jogadores eu acho que não dá para comparar, né? Mensurar o sofrimento que a gente está tendo e que ainda vai, infelizmente, perdurar aí durante um bom tempo, né? Não vai ser fácil esquecer esse ano. Pessoal, o Jefinho, bastou ter a notícia de que o Botafogo poderia repatriar Jefinho, né? Jovem talento do Lyon, né? 23 anos. E o que aconteceu ontem? O Lyon venceu o Monaco, né? Ou Mônaco, como quiserem, com gol dele, Jefinho. Jefinho entrou no final da partida e logo em seguida, no seu primeiro toque na bola, fez o gol. 1-0, resultado importantíssimo para a equipe da Igor Holden. O Lyon conseguiu com isso provisoriamente sair da lanterna do campeonato francês. Claro que ainda falta os resultados do final de semana, né, por lá, mas por hora o Lyon conseguiu sair dessa posição tão incômoda, né, com o gol dele, Jefinho. E a notícia que a gente já tinha até antes mesmo do jogo do Lyon é que o Jefinho tá feliz por lá na França, tá bem adaptado, né? Comprou uma casa maior, né? Então, muito difícil que ele saia, e o Lyon também não tem interesse que ele saia nesse momento, ainda mais, né? Volte pro Botafogo. Isso aí pouquíssimas chances, tá? O que houve foi um contato do Mazuco, o que é completamente normal nessa época, né? Essas sondagens, enfim. Mas foi interessante aí o fato do Jefinho ter balançado as redes. Foi apenas o terceiro gol do Jefinho lá na França, primeiro gol dele nessa temporada, beleza? Pessoal, vamos ao assunto aí, a última bomba, né, das várias bombas. Tava pensando aqui, hoje é dia 15, né? Faz praticamente 10 dias que acabou o campeonato. E os próximos 10 dias até o Natal vão ser aí muito importantes
para que o Botafogo comece de fato a apresentar resultado nessas sondagens todas, né? Nesses contatos. A gente sabe que muitos contatos estão sendo feitos sem que vazem, né, para o noticiário, né? Mas algumas notícias vão surgindo. O jornal A Bola de Portugal informou ontem que o atacante Gabriel Veron, jovem atacante de 21 anos, ex-Palmeiras, né, surgiu no Palmeiras como uma grande promessa. Ele tem um histórico de seleções de base do Brasil, né? O Gabriel Veron, que foi adquirido pelo Porto por 10 milhões de euros, tá? Surgiu a notícia de sondagens de Corinthians, de Grêmio, sempre eles, né? Corinthians, Grêmio e, 3 pontinhos, Botafogo. Botafogo teria feito uma sondagem sobre o jogador, mas a última notícia que eu tive é que, na verdade, o Porto ofereceu, né, no mercado brasileiro o jogador. Então, na verdade, foi uma coisa vinda do Porto, tá? O oferecimento, já que o jogador não está com espaço por lá. Inclusive, gente, o Gabriel Veron, por mais que ele seja aí um talento, né, um jogador que surgiu com muito potencial, muita expectativa em torno dele lá no Palmeiras, eu vi que tem uma notícia de apenas 2 meses atrás, tá? Na verdade, de 12 de outubro, a notícia da ESPN, que o técnico dos Dragões, né, do Porto, perdeu a paciência com o jogador pelo número de lesões. Isso ele já tinha esse histórico desde a época do Palmeiras, tá? E também por problemas extracampo, ou seja, disciplinares, tá? Então a notícia era de que nem no Porto B ele estava dando conta, o Gabriel Veron, e que a própria matéria, né, chamava a contratação desse jogador como um fiasco. Então, acho que isso já é autoexplicativo. Se é bem possível realmente que o Porto tenha oferecido ao Botafogo, ao Corinthians e ao Grêmio, mas espero que o Botafogo não caia nessa, né? Com todo respeito ao jogador. A gente sabe que todo jogador tem o direito, né, claro, de errar. Às vezes o cara é muito jovem. Na época do Palmeiras teve episódios dele com 19 anos foi pego bebendo ali, bebida alcoólica na véspera de jogo, de clássico, mas assim, o cara tinha 19 anos, né? Mas aí quando você vê se repetindo episódios já na Europa, né? Grande chance da vida do cara, a Liga Portuguesa, se ela não é uma liga de primeira prateleira, né, como é Inglaterra, Espanha, Itália, mas ela vem logo abaixo, né? É uma liga importante. O futebol de Portugal revela jogadores para essas ligas principais da Europa, né? Então, se o cara tem tido problemas disciplinares, mesmo lá na Europa, já acende aquele alerta, né? Então, é isso aí que eu posso informar para vocês. O Jorge Nicola, jornalista, também trouxe essa informação de sondagem por parte do Botafogo, mas eu acho que faz mais sentido realmente essa informação que é do TF, de que foi o Porto que veio ao Brasil oferecer o jogador ao Botafogo, né? Então, bem complicada aí essa questão toda disciplinar e também de lesões do Veron. Pessoal, por hoje é isso, já vai dar 19 minutos. Comenta aí embaixo se você está preocupado, ansioso, né, com essa falta de reforços, né? O Botafogo já anunciou uma barca aí enorme, né? Cada dia aumenta a barca de jogadores que estão saindo. Eu acho que isso é bom, porque senão ia ficar muito marcado, né? Esse elenco que eu até evito aqui de falar no canal. Vocês reparem que eu não usei termos aí de pipocou, amarelou, fraquejou, seja o que for, né? Mas assim, se o Botafogo repete esse elenco inteiro ano que vem, ia continuar aquele clima pesado de um time que não consegue reagir, né? Então, eu acho que é importante, de fato, que alguns jogadores, né, busquem outros ares, né, digamos assim, a barca alvinegra, né, que já aumentou bastante, mas o Botafogo precisa, nesses próximos 10 dias, como eu disse, até o Natal, ou aí, extrapolando até 31 de dezembro, começar a apresentar reforços, né? E que esses reforços sejam assertivos, né? A gente sabe, hoje o Botafogo, né, tem uma fama de um clube que tem poder financeiro, né?
Então, que o Botafogo não caia nessas armadilhas de jogadores com problemas históricos aí complicados, como eu acabei de falar, né? Caso do Veron, né? O que parece, pelo menos, são as notícias que chegam lá do velho continente. É isso, vamos aguardar. Quem sabe a gente tem um sábado aí com uma boa notícia, um domingo aí com alguma notícia mais firme em relação à contratação. Eu falei a questão do Gatito, e o Gatito é um goleiro que realmente a gente tem que dar ainda muita credencial para ele. É um goleiro comprometido, é um cara identificado com o Botafogo, né? O Jefferson passou o bastão para ele, né? E o Gatito tem uma história muito bonita no Botafogo, tem história com a seleção paraguaia. Ele diz que ainda pretende vestir a camisa titular da sua seleção. Então a gente espera que o Botafogo traga um goleiro, claro, mais jovem, né? Até para ser aquele cara que, se o Gatito por acaso for o titular do Thiago Nunes, em breve ele passe esse bastão para um jogador mais jovem, que eu não sei se seria o caso do Santos, né? Acho que o Santos foi muito mal no Flamengo, né? Não me anima, não é um nome assim que me anime, mas vamos aguardar aí. Comenta aí embaixo, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para o canal continuar crescendo, mesmo nesse período aí de férias, né? Mas que está bombando, né? Em relação a nomes de jogadores, entradas e saídas de jogadores, beleza? Tamo junto, galera. Um abraço, fogão sempre.